Democracia, o poder exercido pelo povo. Desde o século IV ou V antes da Era Comum, onde há o primeiro registro histórico de uma democracia em Atenas, na Grécia, muito se tem escrito, muito se tem falado, mas é importante, de tempos em tempos, que se faça uma reflexão para até ampliar as nossas perspectivas nos cenários atuais. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o contrário da democracia, que é uma oligarquia, o poder exercido por poucos. E esse é um exercício meramente teórico, imaginativo, uma reflexão mesmo, sem correspondência alguma com a realidade, até porque nos tempos que nós vivemos, uma oligarquia seria impensável, não se há espaço para isso. O povo não é bobo, né? Lembrando sempre que é um exercício teórico meramente imaginativo, sem correspondência alguma com a realidade, com algum país, com autoridades constituídas, né? É realmente uma reflexão. Então, hoje em dia, né, para uma oligarquia sobreviver, se houvesse, primeira coisa, ela teria que ter a cara de uma democracia. Caso contrário, haveriam guerras, rebeliões, né? Então, eu acho que o primeiro passo seria isso. Segundo, você teria que, dada essa ilusão de uma democracia, ou seja, que o indivíduo, um dia ele pode ter a chance de ascender ao poder, de ocupar um cargo eletivo, você teria que criar mecanismos para alijar a população, de uma forma geral, do processo eletivo, né? Como? Não sei, mas penso, talvez criar áreas assim de exclusão total do Estado, né? Bolsões de miséria, né? Que o Estado propositalmente não chegue para que essa população dessa região não consiga trabalhar, vive em total estado de penúria pela ausência do Estado e, sei lá, talvez o próprio Estado oferecer alguma ajuda para essa população que ele colocou em estado de penúria, porque daí você criaria um mecanismo de dependência, talvez, né? É uma reflexão. Talvez uma outra possibilidade para alijar a população do processo seletivo seria criar jornadas demasiadamente longas de trabalho e sempre no local distante onde a pessoa mora. Então eu coloco o processo produtivo num ponto e coloco áreas para essas pessoas morarem num ponto bem distante. Então o indivíduo ele vai ter que acordar às 3, 4 horas da manhã, pegar 2 ou 3 conduções, todas lotadas, trabalhar o dia todo, não se alimentar adequadamente e fazer o caminho inverso para casa. Esse indivíduo vai chegar tão cansado que ele não vai se interessar por mais nada que não seja comida e descanso, né? Outra possibilidade, talvez até aditiva a essas, seria até melhor, que além de trabalhar exaustivamente, se deslocar grandes distâncias, que esse indivíduo também ganhe muito pouco, que talvez ele mal consiga se alimentar no mês. Então, qual o interesse que esse indivíduo vai ter por qualquer coisa de política? Qual a energia que ele vai ter para poder acompanhar ou almejar qualquer coisa? Mas, digamos que exista alguém teimoso o suficiente, com, né, uma fisiologia ímpar, que consiga vencer todas essas barreiras. Poderíamos
nesse exercício imaginativo, impedi-lo de concorrer a qualquer pleito eletivo por conta própria. Ele teria que obrigatoriamente se filiar, sei lá, a algum clube, grêmio, não é a palavra correta, talvez um partido. Sim, acho que talvez a melhor palavra seja um partido. Então, tira a possibilidade dele concorrer sozinho. Então, ele tem que tentar se filiar a um partido. E aí, para alijar mais ainda, podemos tornar esse processo burocrático, não, burocrático, né? E oneroso. Interessante. Acho que talvez nisso, sim, criamos mecanismos. E se o indivíduo conseguir vencer todas essas barreiras, ele vai ter que entrar num processo de campanha, mas na campanha a gente pode, sim, colocar que uma campanha seja muito cara, com dinheiro, talvez até marqueteiros. Isso. O que vocês acham? Por favor, é um exercício imaginativo, uma reflexão. Então, ou seja, o indivíduo que conseguiu vencer todas essas etapas, ele vai ter que arrumar dinheiro de algum jeito, ou de doação, sei lá. Ou seja, aqueles que conseguem chegar também, você vai ter uma hierarquia entre eles, em que um grupo menor ainda, com poder econômico maior ainda, só esse grupo vai conseguir chegar nos cargos mais almejados, nos píncaros, né, da política. Sim, também funcionaria, né? É um exercício teórico imaginativo. O que mais que nós poderíamos pensar em relação a isso? Então, já conseguimos alijar do processo a maior parte da população. Quem consegue chegar entra num outro processo do poder econômico. Sim, e uma vez que o indivíduo é eleito, se eu pagar muito bem o político, eu vou criar uma casta diferente da população, que não vai ter representatividade nenhuma na população. Então, nesse exercício teórico imaginativo, nessa reflexão, se eu criar uma casta à parte para aqueles ousados que chegarem com sucesso aí no processo seletivo, eu dissocio totalmente. E essa classe, ela com poder econômico elevado, porque eu estou criando essa classe, pagando muito bem. E a gente, sei lá, pode inventar verba aí para tudo, até, sei lá, mesmo ganhando bem, a gente pode inventar uma verba para moradia, roupa, sei lá, qualquer bobagem assim que justifique um ganho muito mais alto do que a população em geral. Uma outra coisa que poderíamos fazer, porque nesse processo as pessoas vão ter que votar, mas aí a gente pode criar podemos mudar um pouquinho o processo eleitoral. Por exemplo, eu tive uma ideia agora. O indivíduo, digamos um político que está muito queimado, saiu muito na mídia, né, mas ele tem que ser eleito para continuar fazendo parte, né, do grupo, daquela oligarquia. Se eu criar uma norma que um candidato ele tem que atingir X votos, a partir desses votos o excedente vai para os outros candidatos do partido, talvez funcione, não sei. Eu sou bem alienado com política. Esse é um exercício realmente imaginativo. Estou aqui elucubrando. Vocês, por favor, podem colocar nos comentários, né, ideias também, tudo. É importante a gente refletir, né, para a gente mudar nossos pontos de vista, perspectivas, correr atrás de informação, né? Essa é uma falha minha. Eu preciso estudar mais a política,
os sistemas vigentes, tudo, para não cometer gafes. Mas aqui é um exercício teórico imaginativo, então a gente pode se dar esse luxo de conversar, né? São devaneios apenas. Então a gente poderia, esse político queimado, receber os votos de outro que ninguém, né? E aí não precisa nem ser político, eu posso pôr um ator, sei lá, qualquer coisa aí que, né, qualquer pessoa com destaque na mídia aí que vai puxar voto. A população já é alienada, a população está cansada, com fome, passando necessidade. Se aparecer alguém simpático na tela, pode ser que puxe os votos, mesmo se o cara não entender nada de política. Bem, isso eu achei mais forçado, né? Pode ser, isso não acredito que ocorreria. Mas bem, vamos ver. O que mais que a gente poderia pensar? Poxa, vocês podiam ajudar a colocar, né, alguma coisa pra gente pensar juntos? Eu acho que assim, como um exercício teórico, uma reflexão, acho que a gente caminhou bastante, né? Estou aberto aí aos comentários, ideias, discussões, tá bom? Um abraço.